Olá, nós somos alunos da Engenharia de Controle e Automação Industrial do Cefet-RJ. Este é Rodrigo, este é Gabriel, este é Thiago e eu sou o Christian. Hoje falaremos sobre NR10. A norma é sobre a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos. Define requisitos e condições mínimas para essa implementação. O objetivo é garantir segurança e saúde de quem trabalha ou interage com instalações elétricas e serviços elétricos. Ela vai se aplicar também às etapas de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, e assim também como as fases de projeto e trabalhos que sejam realizados de alguma forma relacionados com instalações elétricas. Muito bem. Medidas de controle, que é o tópico 10.2 da NR10, fala sobre as medidas de segurança, que são basicamente todas as medidas que uma empresa deve tomar para garantir a segurança de todos os seus trabalhadores. Algumas dessas medidas, por exemplo, são esquemas unifilares de todas as instalações elétricas da empresa. A empresa também deve especificar quais são os equipamentos de proteção coletiva e individual que os trabalhadores devem ter. Assim como também deve apresentar documentos comprovando que estes equipamentos foram testados. A empresa também deve apresentar documentos comprovando que os trabalhadores foram treinados e são habilitados para trabalhar em tal área. Medidas de proteção. O empregador deve sempre implantar medidas de proteção coletiva a fim de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que desempenham uma certa função na sua fábrica ou no estabelecimento de emprego que ele tem. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente na desenização elétrica ou no emprego de manutenção de segurança, caso isso não seja possível. O aterramento também é uma outra medida de proteção coletiva. Ele funciona quando o equipamento tem uma sobrecarga e essa carga pode fugir pelo aterramento. Ele deve seguir especificações internacionais ou especificações próprias do produtor na máquina, que normalmente vem junto com o manual. Agora, medidas de proteção individual. Medidas de proteção individuais normalmente são utilizadas quando a medida de proteção coletiva não consegue eliminar o risco ou minimizar até certo ponto que não torne tão nocivo assim ao trabalhador. Quando isso acontece, normalmente se utiliza medidas de proteção individual. Medidas de proteção individual são utilizadas normalmente quando as medidas de proteção coletivas elas não conseguem eliminar o risco ou minimizar esse risco de forma que não ofereça tanto problema ao trabalhador enquanto ele desempenha a sua função. Esse equipamento individual que o trabalhador vai utilizar durante o seu trabalho, ele normalmente é escolhido dependendo da função que o trabalhador vai desempenhar no seu emprego. Podendo ser, por exemplo, uma roupa que seja contra líquidos inflamáveis, uma roupa que não queime tanto, ou então uma roupa que não leve nenhum tipo de metal, caso ele trabalhe em algum lugar com uma interferência eletromagnética muito grande. Isso depende muito. E sempre quando se trabalha com instalações elétricas, é vedado o uso de qualquer adorno, do tipo brinco, piercing, qualquer coisa do gênero assim, que possa influenciar quanto à questão magnética ou elétrica, é vedado, realmente. Alguns exemplos desses equipamentos de proteção individual serão vistos a seguir. Segurança em projetos. O item 10.3 da NR10
é especialmente dedicado aos aspectos da segurança dos projetos elétricos e indicam entendimento maior de que a segurança nas instalações elétricas começa pelos estudos e levantamentos iniciais e se concretizam na sua concepção, o projeto. É fundamental que o projeto elétrico especifique equipamentos e dispositivos que já incorporam ou permitam a aplicação dos recursos determinados nessa NR10, tais como prever bloqueios e travamentos em dispositivos que impeçam manobras não autorizadas, prever pontos e dispositivos para fixação de sinalização e advertência, dotar de ambientes, quadros e dispositivos de manobra com espaço seguro para o serviço, determinar esquemas de aterramento definidos de acordo com o que estabelece as normas técnicas e prever dispositivos de seccionamento, podendo ser disjuntores, por exemplo, que comporem os recursos fixos de equipotencialização e aterramento do circuito seccionado. O item 10.3.7 determina ainda que o projeto das instalações elétricas devem ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e das outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado principalmente. Segurança na construção, montagem, operação e manutenção. As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisionadas por profissional autorizado conforme dispõe esta NR. Nos trabalhos e nas atividades referidas, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora, e outros agravantes. Nos locais de trabalho, só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas. As instalações elétricas devem ser mantidas em condição segura de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados, controlados e inspecionados periodicamente de acordo com as regulamentações existentes e definições de projeto. Para atividades em instalações elétricas, devem ser garantidas ao trabalhador iluminação adequada e uma zona de trabalho segura, de acordo com a NR16. Segurança em instalações elétricas desenergizadas. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados obedecidos à sequência que eu vou ditar agora. Seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, instalação da sinalização de impedimento de reenergização. O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizado respeitando a sequência de procedimentos a seguir. Retirada das ferramentas ou utensílios dos equipamentos, retirada da zona controlada todos os trabalhadores não envolvidos na reenergização, remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e da proteção adicional, e remoção da sinalização e do impedimento de reenergização, e o destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Todos esses procedimentos podem ser alterados, substituídos ou ampliados em função de cada situação, obviamente por um profissional autorizado, desde que seja mantida o mesmo nível de segurança. A seção 10.6 fala sobre segurança em instalações elétricas energizadas. Trabalhadores que forem intervir em instalações elétricas
com tensões entre 50 e 120 volts devem respeitar o que foi dito na NR 10.8. Os trabalhadores que forem realizar operações elementares, como desligar e ligar máquinas com tensões baixas, podem fazer isso sem treinamento, desde que com proteção individual utilizada corretamente. Os serviços em instalações energizadas devem ser cessados imediatamente assim que ocorrer a iminência de algum problema para garantir a segurança dos trabalhadores. Assim que uma nova tecnologia for ser instalada na fábrica, na empresa, é preciso que ela venha acompanhada de um mapa elaborando os riscos ou então os problemas, também a fim de garantir a segurança dos trabalhadores. O supervisor, que perceber que pode ocorrer algum problema, alguma coisa imprevista com alguma instalação energizada, deve parar imediatamente para que não ocorra nenhum acidente na fábrica. 10.7 Trabalhos envolvendo alta tensão. Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos, como zonas controladas e de risco, devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR. Os trabalhadores que tratam o item anterior devem receber treinamento de segurança específico em segurança no sistema elétrico de potência, SEP. Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, SEP, não podem ser realizados individualmente. Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. De acordo com a NR10, somente profissionais autorizados pela empresa podem adentrar em zona controlada. Mas quem são esses profissionais que podem receber esse status de capacitados, qualificados e habilitados para que possam ser autorizados pela empresa? De forma resumida, pode ser definida as três categorias da seguinte maneira. Capacitado é aquele trabalhador envolvido com trabalhos em eletricidade e não teve uma formação em instituição de ensino oficial, mas que, devido aos conhecimentos e habilidades adquiridos no cotidiano dele, ele pode receber um treinamento formal da empresa onde trabalha e receber a denominação de profissional capacitado. Qualificado é aquele profissional da área elétrica que recebeu uma formação teórica e prática numa instituição de ensino oficial, a exemplo do Cefet ou do Senai. Ele deve possuir o diploma de conclusão do curso. Habilitado é o qualificado que se dirige ao seu conselho de classe e solicita o registro profissional. Ao receber a carteira de associado, ele passa a ter habilitação em sua área de atuação. Naturalmente, isso não significa necessariamente que sua experiência é maior do que um trabalhador capacitado, com muitos anos de experiência. Entretanto, esse último não pode ser chamado de habilitado. São os profissionais anteriormente citados que podem receber autorização para trabalhar com o sistema elétrico, especialmente o sistema elétrico de potência. Qualquer outro se enquadra no seguinte item da norma. Os trabalhadores em atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas na zona livre de trabalho ou na vizinhança, na zona controlada, conforme define a NR10, devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que permitam identificar ou analisar ou avaliar os possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. Se enquadram nessa definição pedreiros, serventes, zeladores, faxineiros, etc. O treinamento a que devem ser submetidos não se restringe a algumas instruções rápidas, dadas antes do serviço. Eles devem realmente ser uma instrução formal. A própria empresa ao qual trabalha o colaborador deve ministrar esse treinamento específico. Uma vez finalizado, o trabalhador tem permissão para executar a sua atividade próxima à zona controlada, mas nunca dentro dela. 10.9
proteção contra incêndio e explosão. As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosões, conforme dispõe a NR23. Os processos ou equipamentos suscetíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica de dispositivos de descarga elétrica. As instalações elétricas sujeitas a riscos acentuados de incêndio ou explosões devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme, seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições de operação. 10.10 Sinalização de segurança. Nas instalações de serviços em eletricidade, deve ser adotada a sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo o disposto na NR 26, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir: identificação de circuitos elétricos, travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos, restrições e impedimentos de acesso, delimitações de áreas, sinalização de área de circulação de vias públicas, de veículos e de movimentações de carga, sinalização de impedimento de energização, identificação do equipamento ou circuito impedido. A NR 10.11 fala sobre procedimentos de trabalho. Os serviços e instalações elétricas devem ser planejados e realizados de acordo com procedimentos específicos e detalhados passo a passo e autorizados pelo trabalhador que atenda ao que diz a NR 10.8. Serviços e instalações elétricas devem ter vindo de ordens específicas e aprovadas por trabalhadores autorizados. Procedimentos de trabalho, de treinamento em segurança e saúde devem ter sempre a participação da SESMET. Em cada equipe deve ter ao menos um trabalhador para supervisionar todo o serviço. A equipe irresponsável pelo serviço deve avaliar, estudar e planejar as atividades e ações no local, a fim de atender princípios técnicos básicos e técnicas de segurança no local. A seção 10.12 fala sobre situações de emergência. Ações de emergência realizadas em instalações energizadas devem constar no plano de emergência da empresa. Trabalhadores autorizados devem estar aptos a prestar primeiros socorros aos feridos, principalmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e deve dar meios para que eles possam ser realizados. E os trabalhadores devem estar treinados para usar equipamentos de combate a incêndio. Responsabilidades. É de responsabilidade quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos contratantes e aos contratados envolvidos. É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, e instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle quanto aos riscos elétricos a serem adotados. Cabe à empresa, na ocorrência de acidente de trabalho em instalações elétricas e serviços de eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. Cabe aos trabalhadores zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas pelas suas ações de trabalho. E também cabe ao trabalhador responsável-se, junto com a empresa, pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde, e comunicar de imediato ao responsável pela execução do serviço as situações consideradas de risco para a segurança e saúde do trabalhador e de outras pessoas. Disposições finais. Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo um direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves
ou iminentes à sua segurança ou saúde, ou de outras pessoas que trabalham com ele, comunicando imediatamente o fato aos seus superiores, que dirá as medidas cabíveis. As empresas devem promover ações de controle de risco originados em suas instalações elétricas e oferecer de imediato, quando cabível, denúncia aos órgãos competentes. A documentação prevista na SNR deve ser permanentemente à disposição dos trabalhadores e que atuam nas áreas de serviço nas estações elétricas, respeitadas as abrangências, limitações e interferências nas tarefas. A documentação prevista na SNR deve estar sempre permanentemente à disposição das autoridades. Obrigado por assistir a nossa videoaula. Curta nosso vídeo se você gostou, compartilhe no Facebook e se inscreva no canal. Por aqui.